Bom dia, meus amigos. Hoje, 2 de abril, quarta-feira, falaremos sobre o tema antinomia, verdades distintas que andam juntas. Vamos ver? Na teologia da prosperidade, nós temos uma lista aqui de situações que normalmente a maioria dos cristãos negam fazer, outras não. Já fazem assim, como se já fosse uma regra de fé e prática. Mas vou falar daqueles que negam, mas a praticam todos os dias, tá? Eu nem sei qual é o número dela, vamos ver, eu acho que é mais de 16, eu acho, viu? Mas vamos aqui. A primeira delas é teologia da prosperidade. Primeiro, pregadores viram camelôs. 2, pastores viram lobos capitalistas. 3, corpo de Cristo vira corpo empresarial. 4, igreja vira bolsa de valores. 5, doação vira investimento. 6, fé vira superstição lotérica. 7, espiritualidade vira religiosidade mercantil. 8, ser humano vira fonte de arrecadação. 9, congregação vira massa de manobra. 10, relação de afeto vira jogo de interesses. 11, a graça vira moeda de troca. Olha. 12, oferta vira imposto de indulgência. 13, ganância vira virtude. 14, pregação vira exploração da culpa. Olha que perigo. 15, rebanho do curral financeiro. 16, 15, né? 16. E líder é como político demagogo que se apropria e detém o poder, negociando e ocultando toda a bênção que o povo já possui por direito. Tá? Essa fala é uma pessoa que eu não conheço, mas o nome dele, vou dar aqui os créditos, né, que é por direito. O nome dele é Hernani Maldonado. Eu peguei essa lista de 16 pontos lá no canal Calvinista. Tá? Para quem não conhece, é um canal muito bom, a gente dá boas risadas ali. Tá? E esse canal está no Facebook. Vamos à pergunta: o que fazer quando o outro não atende às suas expectativas, seus sonhos, mas atende suas necessidades animalescas, seja qual for a ordem, negócios, romances, sexo e etc. Você investiria, se descortinaria com seu métier, com seus amigos? Vale o custo do desgaste? E se você estivesse do lado oposto, você esperaria uma mão estendida? Pense nisso. É muito difícil quando você está do outro lado, né, ou numa passagem que só dá para passar um, você abrir mão e deixar a outra passar. Transforme isso para a sua vida. Você daria primazia para o outro? Seria um resumo do que eu estou falando. Vamos lá. Olha como o apóstolo Paulo transforma isso numa coisa muito comum. Óbvio que eu não vou ler o texto todo, que é um texto muito grande, mas vou falar a quantidade de coisas que ele disse nesse texto. Olha só. Eu acho o máximo este senso de gratidão do apóstolo Paulo. Ele faz uma lista, tá, de 17 saudações, você vai ver repetindo o verbo saudar 17 vezes, citando pelo menos 24 nomes, nome por nome dos irmãos e das várias igrejas que eles pertenciam. Detalhe, igrejas sem templo, pois todas, sem exceção, funcionavam na casa desses irmãos.
tá? E hoje, infelizmente, está institucionalizada tanto a igreja que ela se perdeu no caminho. Se ligue na palavra, a igreja pode ser erguida em qualquer lugar. Você só será erguido pela palavra, tá? E o texto que eu estou falando é de Romanos 3,16. Quando ele começa a falar, saudai a Priscila e a Áquila, e vai embora, tá? E como é um texto grande, né? Nós íamos passar um tempo aqui longo, e o que interessa nesse texto agora, para o momento, é apenas falar da quantidade de pessoas no qual ele mandou saudar, né? Ou seja, é muita, tá? Se foram 24 pessoas, cada igreja nas suas casas já eram 24 pessoas. Mas tem pessoas ali que ele não cita o nome, ele fala do seu irmão ou sua irmã, vai dar mais de 24, tá? Ou seja, pelo menos umas 30 igrejas nas casas, tá bom? E foram essas pessoas que evangelizaram o mundo e é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Olha só que texto grande, estou passando, ele é grande, só de saudação, tá bom? Então tá aqui, a Hermes é o 18, o Hermas é o número 20, vai embora, tá? Tem uma Júlia aqui, ó, número 22, Olimpas 24, e vai embora, tá? Aí fala os outros santos, tá vendo? Então, ou seja, é muita gente, tá? Vamos lá. Basta você relativizar a opinião alheia, a opinião de terceiros, que a confusão logo aparece. O melhor é perder a razão. Vocês já ouviram falar isso aqui? E ser feliz. Mantendo pontes no lugar. Ser o chamado pontífice, tá? Fazedor de pontes. Provérbios 26, 20, 21 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender as rixas. Ele aproveita o momento e faz o fogo caminhar. O reflexo que temos de nós mesmos não pode aumentar e nem diminuir o que realmente somos. O que somos passa por um ângulo de 45 graus. Ou seja, ao mesmo tempo que olhamos para Deus na vertical, acima de nós, devemos enxergar o próximo na horizontal. Onde eu quero chegar com isso? Tenta imaginar um ângulo de 90 graus, assim, ó. Se você olhar só pela horizontal, você está sendo humanista, tá? Se você olhar só para cima, confirmando o ângulo de 90 graus, você só pensa nas coisas do alto e vira um religioso. Mas agora, se você cortar no meio, você vai criar um ângulo de 45 graus. Ou seja, você vai estar olhando para Deus, mas também você vai estar olhando para o homem. E esse número 45 graus é um número que todo cristão deveria ter na sua vida. Olha para cima e para o horizonte também, para ter uma vida equilibrada. Ok? Uma boa analogia, né? Enxergar o próprio na horizontal, zero como nós. Sem esses valores, convalidaremos nós mesmos e tudo à nossa volta torna-se bom. Provérbios 12, 9 diz: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão, precisa de atenção, de ser validado por terceiros, tá? Claro que pai e mãe querem o melhor para os filhos, não é verdade? Mas é óbvio que a fonte deles deve vir do Senhor. Do contrário, serão apenas mantenedores e passageiros do sistema mórbido vivido pela maioria esmagadora das famílias odiernas, quer dizer, de hoje. Você é fruto de qual tipo dessas famílias? Já parou para pensar nisso? Provérbios 6, 20 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ó. Amigos, entre o power
e o off, né? O inusitado está em movimento. Jesus disse que ele é o alfa e o ômega. Muita gente ouve isso e não sabe por quê, né? Porque o alfabeto grego, a primeira letra é alfa e a última letra é ômega. Não sei se vocês sabem disso. Ômega, ele tem um formato de W, mas ele é um O. Só que ele é um O com circunflexo, entendeu? Então ele tem um som grave. Mas existe outro tipo de O no grego, que é o ômicron, que é uma bolinha igual nós estamos acostumados. E ali ele tem um som agudo, tá? Então são dois tipos de O. Interessante, né? É igual o E. Tem o eta e o epsilon. O epsilon é da forma como nós escrevemos, com aquelas duas barriguinhas para o lado esquerdo, assim. Esse é o epsilon, porque ele está com agudo. Agora o eta, ele se escreve como se estivesse fazendo uma letra N. Aí você não fala epsilon, você vai falar eta. Ele tem um som circunflexado. Ele tem um som grave. E às vezes a pessoa se confunde por causa disso. Mas o que interessa aqui é que Jesus falou que ele é o alfa e o ômega, ou seja, de tudo que você pode entender na vida, ele é. E você pode passar pelas letras do alfabeto junto com ele, ter todo o conhecimento necessário para a glória dele, e não para a sua própria glória ou para o seu deleite pessoal. Por isso que ele está falando, não se perca. Eu já estou no alfa, e eu já estou no ômega. Ok? O começo e o começo do fim, logo me dou conta de que estou em movimento entre estas duas realidades. E, portanto, ele está no controle. Então, calma, né? Portanto, irmãos, estando Deus no controle, que ele renove suas forças e te use para a glória dele. Lembre-se, antinomia são verdades distintas que andam juntas. Talvez você queira um exemplo, né, de uma verdade distinta. Por exemplo, o Sol emite calor para a Terra com a irradiação solar, mas essa radiação vem para cá de várias formas diferentes. Ou seja, são verdades distintas, mas andam juntas. Então é possível você ter verdades, e o seu irmão também ter, e elas andarem juntas. Necessariamente, vocês não precisam andar separados. Elas podem caminhar juntas. Tá? Basta ter amor, paz, longanimidade, entendeu? E você vai conseguir fazer com que a vida fique mais leve, mais tranquila. Porque nós vivemos uma época de caos. Amém.